TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos nesta quinta-feira, não? Exatamente. Pré-sexta já? Pré-sexta já. Olha só, olá, Passou Roberta. rápido. Olá, Jorge. Muita informação para você, gente, agora, hein? Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, estão aí na sua tela aí o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, mandar a sua denúncia. DDD é 24 e o telefone é 998398384. Participa com a gente, mande a sua informação, sua denúncia, que a gente vai atrás para cobrar, gente. Em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu claro, poucas nuvens. Olha que céu lindo que estava hoje de manhã na nossa sede, que fica no centro de Petrópolis. Vamos então agora às notícias desta quinta-feira, dia 9 de março. Dia Internacional da Mulher é celebrado nesta quarta-feira. Começou nesta terça-feira a solicitação do saque de valores esquecidos em bancos. Regiões mais pobres têm menos acesso à farmácia popular. Você vê também a farra do aluguel social em Petrópolis. E por isso a Prefeitura de Petrópolis realiza novo processo de revalidação do aluguel social. Prefeitura de Nova Friburgo abre cadastramento de doação de ração para protetores de animais. E mais, conselheiros do Parnaso criticam licitação do parque que visa a privatização do espaço. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar nossa edição com o nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que é destaque na nossa primeira página. Na linha vermelha, centro do Rio, revitalizado com apoio da ACRJ e TRE do Rio de Janeiro. Esse é um dos destaques da coluna Magna Vita na página 3. Gente, uma notícia ali na nossa página 5. 17º dossiê mulher lançado pela primeira vez. Governo do Estado analisou crimes como a prática de stalking e violência psicológica ocorridas no território fluminense. Muito bom. Esse é um dos destaques, como o Jorge falou, da página 5. Nós temos ainda na coluna Magna Vita, em clima de transparência e relacionamento com a imprensa. Temos a foto ali, o publisher do Correio da Manhã, Cláudio Magna Vita, foi recebido pelo presidente do TJ do Rio de Janeiro, Ricardo Cardoso, pelos desembargadores Mauro Dickstein e Agostinho Teixeira e pelo jornalista José Carlos Tedesco. No encontro foram tratados a realização este ano de seminários, palestras e campanhas de esclarecimento sobre o trabalho da justiça. É a nossa foto, né, uma das nossas fotos de capa. Ali do lado, na página 6, Prefeitura Carioca faz multirão de vagas. Do outro lado, ainda na página 6, secretária Heloísa Aguiar está no CEDIM, ou seja, a secretária do Estado do município, né? Da mulher, né? Do Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, tomou posse como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher em cerimônia no Palácio Guanabara. Ela também assinou um termo de cooperação técnica com a OAB. No Rio de Janeiro, o governo estende tarifa social ao metrô, destaque da nossa página 6. Na página 7, Geórgia polvorosa por lei autoritária, falando um pouco lá do Estado nos Estados Unidos, falando sobre leis que poderão ser aprovadas lá.
30% das mulheres têm dívidas, diz CNC. Uma pesquisa desse instituto revela que 30% dos consumidores com dívidas atrasadas eram mulheres, enquanto 29,1% eram homens. Ao mesmo tempo, são elas que buscam resolver mais rapidamente o problema. Ainda temos os destaques do segundo caderno e do esporte para você conferir. Vamos à nossa página de opinião com a leitura dos editoriais. O primeiro, será mesmo que não poderia ter sido evitado? É o primeiro editorial. E o segundo, o jornalismo precisa da presença delas, falando aí sobre o Dia Internacional da Mulher e, é claro, da presença delas dentro do jornalismo. E isso aqui é mais do que claro. Claro que a gente precisa delas dentro do jornalismo, gente. Magna Vita, coluna agora, vamos à página 3. Temos duas fotos, né, na coluna. A primeira delas, o comandante-geral dos bombeiros da Bahia, o coronel B.M. Adson Marquezine, foi recebido no Rio pelo colega coronel Leandro Monteiro. Ele veio prestigiar a posse do irmão, tenente-coronel do bombeiro militar Marquezine, como comandante do 8º Grupamento de Bombeiro Militar. E tem uma outra foto ali também, né? Sim. Durante almoço, no Salão Nobre do TJ, o desembargador Ricardo Cardoso, né, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, entrega a Magna Vita o livro comemorativo dos 270 anos da Corte. E temos também o Pinga Fogo. Tem a troca na SEDAI, Centro Vive. Eu vou ler essa aqui do Centro Vive. O prefeito Eduardo Paes já tem o que comemorar neste semestre: a revitalização do centro do Rio. Nesta sexta, o desembargador Elton Leme inaugura a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral, no prédio histórico que abrigou a antiga sede da Secretaria Estadual de Fazenda. Ainda em março, o presidente da Bicentenária Associação Comercial do Rio, Daniel Homem de Carvalho, assina o acordo de reabertura do restaurante empresarial e do clube comercial no 13º piso do icônico prédio da ACRJ. E tem mais, né? Exatamente, tem bem mais aqui, ainda continua, né? Pleito histórico, revitalizando, e aqui as homenagens ali sobre o TRE, né? Enfim, tem muita coisa dentro da coluna Magna Vita para você conferir sobre a nossa linha vermelha e, é claro, sobre os trâmites lá no TRE, no TJ, muita história aqui para você conferir. Vamos à nossa página de política, página 4. Multa em descumprimento da igualdade salarial no país. Projeto de lei foi assinado nessa quarta pelo presidente Lula. Lula assinando ali na foto, né? Lula assinando o texto ao lado da ministra das Mulheres. O que o projeto promete, gente, lembrando, é um projeto de lei. Vai para o Congresso para ser votado, aprovado, depois para a sanção presidencial. Enfim, só chega mesmo a ter validade como lei se passar por todos os trâmites legais, né, e forem aprovados. Mas, além desse projeto, gente, a gente já tem uma lei que garante isso. O que o presidente Lula quer e a ministra das Mulheres quer e o Ministério do Trabalho, inclusive, querem é uma fiscalização maior, ou seja, um órgão de fiscalização dentro do Ministério do Trabalho para fiscalizar essas ações. Porque a própria Constituição fala da isonomia, né? Da igualdade, da isonomia, ou seja, na teoria, homens e mulheres, elas não podem ter salários diferentes, né? De acordo com a Constituição. Mas, realmente, falta fiscalização, né? E falta uma lei realmente que tenha uma multa. Isso. Olha, descumpriu isso, multa. Dói no bolso, né? E aí a fiscalização entra exatamente nesse contexto aí da lei que está sendo feita para isso. Porém, eu vendo alguns especialistas falando sobre o tema, né, alguns juristas, é complicado você fiscalizar, porque você chega lá e aí o empregador mostra por A mais B que as funções são diferentes e não são. Né? Esse é muito complicado. Gente, vamos ao Nacional agora? Ainda na nossa página 4, Nacional, escândalo padrão FIFA. Sem funcionar, o VLT de Cuiabá começou a ser desmontado. Olha só, gente, e a foto mostra um abandono, né? Nossa. Previsto para inaugurar na Copa de 2014, nós estamos já em 2023. Passou um tempo, né? O VLT que ligaria Cuiabá à vizinha Várzea Grande começou a ser desmontado pelo governo de Mato Grosso.
6 quilômetros de trilhos que já estavam instalados foram arrancados. Gente, dói no coração, né? É o dinheiro público sendo assim realmente instalado e desinstalado, né? Pois é. Um dos maiores escândalos entre obras públicas não entregues no país. A construção custou até agora 1 bilhão, não chega a milhão não, gente, é 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de reais em verbas federais. Os trens que deveriam estar transportando passageiros hoje dividem espaço com montanhas de concreto, vergalhões e borracha. Só de trilho são 24 quilômetros de aço importado da Polônia. Pois é mole, é muito dinheiro. É muito escândalo, né? Exatamente. Bom, é isso. Gente, na página do Estado, aquela notícia importante sobre a 17ª edição do documento, né, que analisou aí pela primeira vez os crimes como stalking e violência psicológica. Foi no Palácio Guanabara, foi lançado então pelo governo, né, o dossiê Mulher, na sua 17ª edição, com esses novos dados. Esse relatório é produzido pelo INSP também, né, são coletados dados do INSP para fazer esse relatório. Então, aqui dentro, diversos números, porcentagens, enfim. Aqui, por exemplo, ó, só no ano de 2021, 604 mulheres foram vítimas de perseguição, sendo que 90% dos casos foram praticados por companheiros ou ex-companheiros das vítimas e cerca de 60% das ocorrências aconteceram dentro de casa. Ou seja, dados importantíssimos para a gente entender o que está acontecendo com o nosso país. Mas sabe o que eu achei bastante interessante, Jorge? Porque esse relatório analisou os crimes, né, que a gente já conhece como feminicídio, claro, violência sexual, e tem esse levantamento inédito, né, dos crimes de stalking, né? Sabe aquele negócio assim, tô stalkeando. O que é o stalking? Ato de perseguir alguém incessantemente, independentemente do meio utilizado. E outro, violência psicológica, que também entrou aqui nesse levantamento, né? Muito importante porque são coisas, né, que no papel ainda não são crime, mas que isso é uma violência contra a mulher, né? Exatamente. Ali na página ainda tem uma notícia importante, mas se der tempo eu leio um pouco mais sobre ela e falo, que é sobre uma competição de mountain bike que vai acontecer aqui em Petrópolis, né? O evento distribui pontos para Olimpíadas de Paris 2024, evento importantíssimo que vai acontecer aqui, ó, entre sexta, dia 10 e domingo, dia 12. Eu falo um pouco mais, se sobrar tempo, lá no finalzinho do nosso jornal, gente. Vamos à nossa página de economia agora? Tem notícia importante aí, Vamos, né? Olha só, Pois gente, voltamos àquela novela das lojas americanas, né? Sem acordo nas americanas, credores não aceitam aporte inicial de 10 bilhões para cobrir rombo. A Americanas anunciou que se reuniu com os credores financeiros em busca de um entendimento para quitar as dívidas. A proposta foi de aumento de capital em dinheiro no valor de 10 bilhões de reais. As partes, porém não chegaram a acordo. Então, a empresa disse que espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades. Já pensou se fecha tudo? Nossa, né? Já houve demissões, imagina quantas exatamente. demissões. Imagina o impacto aí dentro do país, né? No mercado de trabalho, na economia, enfim. Só aqui em Petrópolis, quantas lojas americanas tem, né? Uma, duas, três, quatro, 5. Contei 5. É porque tem lá debaixo de Itaipava, essa eu esqueci. 5, é verdade. Pelo menos que eu tô me lembrando, né? Sim, tem uma dentro do Shopping Novo também, 6 aí, olha só. Tem? Lá? Pois então são 6. 6 lojas americanas, só que a quantidade de empregos aí perdidos é grande, gente. Entre outras, né, que entra lá o mercado de terceirizados também, enfim, né, de serviços. Ainda temos a nossa página de esporte, temos a nossa página do Internacional, gente, com muita coisa lá. Tá falando aqui também dos confrontos, né, lá na Ucrânia, enfim, tem nossa página especial, falando aqui de dados da CNC, né, 30% das mulheres estão inadimplentes, diz a CNC. Estudo indica que 79,5% das consumidoras deviam em fevereiro, é um estado aqui, um estudo, né, voltado aqui ao público feminino,
está aqui na nossa página 8, no nosso especial. Luz amarela nas usinas de etanol é outra matéria do nosso especial aqui. O setor que foi prejudicado com a desoneração da gasolina tenta reverter os prejuízos, e aí toda aquela questão, o imbróglio dos combustíveis novamente. Mas aqui explica tudo direitinho na nossa página, o porquê esse setor está com a luz amarela acesa. Gente, esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV, mas você confere todos eles na nossa página da internet, correiodamanhã.com.br, ou indo até as bancas de jornal, você confere também todas essas notícias e muito mais. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que saques de valores esquecidos já podem ser retirados. E você vai ver também que estelionatário usava conhecimentos em design para falsificar documentos e fraudar o INSS. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Uma lei de 2022 que pôs fim à obrigatoriedade de autorização do cônjuge para procedimento de laqueadura e vasectomia entrou em vigor no dia 6 de março deste ano. A nova norma reduz de 25 para 21 anos a idade mínima de homens e mulheres para a esterilização voluntária. O texto, aprovado pelo Senado em agosto de 2022, foi sancionado em 2 de setembro e teve o prazo de 180 dias para passar a valer. A norma teve origem no projeto de lei 1941 de 2022, da deputada licenciada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. No Senado, uma das relatoras foi a senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, que se empenhou pela aprovação desde que o texto chegou à casa. O procedimento de laqueadura em mulheres e de vasectomia em homens é realizado como método contraceptivo para bloquear a passagem dos espermatozoides e impedir seu contato com o óvulo. Na laqueadura, a cirurgia realiza um corte ou amarra das trompas, impedindo a passagem do espermatozoide. No caso da vasectomia, a cirurgia retira os canais responsáveis por transportar os espermatozoides dos testículos para o pênis.
A mudança é feita pela alteração da Lei do Planejamento Familiar de 1996. A legislação diminui de 25 para 21 anos a idade mínima em homens e mulheres de capacidade civil plena para submeter-se a procedimento voluntário de esterilização. Esse limite de idade, no entanto, não é exigido de quem já tenha ao menos 2 filhos vivos. Além disso, foi revogado um dos dispositivos da Lei 9.263, por isso não será exigido o consentimento expresso de ambos os cônjuges para que seja feita a esterilização. A lei mantém o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Nesse tempo, a pessoa pode acessar o Serviço de Regulação da Fecundidade com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para possibilitar ao paciente uma possível desistência do procedimento. Por outro lado, a proposição inova ao permitir à mulher a esterilização cirúrgica durante o período do parto. Agora olha só, gente, o absurdo que chegamos, né? O designer visual Dionísio Gouveia Luiz Filho mantinha um esquema de falsificação de documentos para fraudar o sistema de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ali no Rio de Janeiro. Olhem só. Denunciado pelo Ministério Público à Justiça Federal, ele foi condenado a 21 anos de prisão e ao pagamento de multa de R$ 334 mil a título de reparação de danos. Em 2019, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal realizaram uma operação no escritório do designer em Nova Iguaçu, onde encontraram diversos equipamentos utilizados para as falsificações. Na época, ele foi preso preventivamente. Dionísio obteve dezenas de benefícios fraudulentos do INSS utilizando nomes de pessoas de seu convívio, desconhecidas e até mesmo inexistentes. A condenação foi pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos públicos e particulares. Outras investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar e suspender benefícios fraudulentos que o designer possa ter intermediado. É um absurdo, né? Cada coisa, gente. E olha só, com a possibilidade de verificação de valores de pessoas falecidas, o Sistema de Valores a Receber reabriu os saques nesta terça-feira. Após 11 meses fechado, os usuários podem agendar o recebimento dos recursos no site Valores a Receber. As consultas foram reabertas no dia 28 de fevereiro. Conforme o balanço mais recente do Banco Central, até o último domingo, 19,7 milhões de consultas haviam sido realizadas. Desse total, mais de 5 milhões têm quantias a receber e mais de 14 milhões não encontraram valores esquecidos. Segundo o BC, cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de 6 bilhões de reais para receber. O sistema terá novidades importantes, como impressão de telas e de protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp e inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR. Também haverá uma sala de espera virtual, que permite que todos os usuários consigam fazer consulta no mesmo dia, sem a necessidade de um cronograma por ano de nascimento ou de fundação da empresa. Além dessas melhorias, haverá a possibilidade de consulta a valores de pessoas que faleceram, com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. Assim como nas consultas a pessoas vivas, o sistema informará a instituição responsável pelo valor e também pela faixa de valor. Também haverá mais transparência para quem tem conta conjunta. Por exemplo, se um dos titulares pedir o resgate de um valor esquecido, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações como o valor, data e CPF de quem fez o pedido. O Banco Central também esclarece que apenas instituições financeiras que aparecem na consulta do sistema de valores a receber pode contactar o cidadão. O órgão também pede que nenhum cidadão forneça senhas e esclarece que ninguém está autorizado a fazer esse tipo de pedido. Tanto as consultas quanto os saques estão abertos por tempo indeterminado. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E olha só, gente, o governador Cláudio Castro participou na última terça-feira de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Durante o encontro realizado em Brasília, ele abordou o regime de recuperação fiscal dos 7 estados que englobam o Sul e Sudeste, que foram impactados com a queda da receita por conta do ICMS. Após a realização do 7º encontro de consórcios Sul e Sudeste, na sede da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro entregou na última terça-feira a carta do COSUD, que ressalta a necessidade de compensação fiscal aos estados por conta da queda de arrecadação devido ao Imposto sobre Circulação de Bens, Mercadorias e Serviços, o ICMS. A proposta que eu fiz no Fórum dos Governadores, que eu falei de novo com o ministro Haddad, é que a gente tem uma alíquota mínima um pouco maior do que é, para que ela possa ser padrão no Brasil inteiro, algo 22, 23, que é uma alíquota que já recolhia muito das perdas, e nós não chegaríamos àquele valor absurdo que estava antes, que nem o Rio de Janeiro, ainda que pudesse voltar àquele valor, não voltaria, que o valor é realmente alto demais. A expectativa é que num prazo de 10 dias, o Ministério da Fazenda e os estados apresentem uma solução para aumentar a arrecadação com o ICMS. Em 2022, o Rio de Janeiro deixou de arrecadar 5 bilhões de reais em impostos sobre os combustíveis, energia e telecomunicações. Eu acho que uma solução comum está muito perto de chegar, mas talvez uma alíquota de rei um pouquinho maior já resolva o problema dos estados. A gente tem uma média boa, aí tem que conversar, cada um quer um pouquinho mais, outro quer um pouquinho menos, negociar uma negociação de 27 estados, e aí não é o que eu quero, o que o outro quer, é o que a gente acha de consenso. Atualmente, 93% das dívidas dos estados com a União são das unidades federativas do Sul e Sudeste. O valor chega a 630 bilhões de reais. Os governadores também apresentaram ao Ministério da Fazenda a necessidade de uma reforma tributária. E você vai ver depois do intervalo que homem é preso por crime de trânsito em Paraíba do Sul. E você vai ver também que Câmara dos Vereadores realiza audiência para discutir problemas na prestação de serviços da Enel. Isso aqui em Petrópolis, ainda aquela história das 30 horas sem luz, né? 80 horas, perdão, sem luz. 30 80, foi muito pouco. 30 foi aqui um erro meu, né? Mas, enfim, 80 horas sem luz. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Olha só, 5 instituições de ensino se reuniram para realizar o Plano Nacional de Proteção
à Defesa Civil. O projeto tem como objetivo, nortear a estratégia de gestão de riscos e de desastres a ser implementada pela União, estados, Distrito Federal e pelos municípios, todos eles, de forma integrada e coordenada. Nos últimos meses, têm sido registradas por todo o país fortes chuvas que ocasionaram em deslizamentos de terra e alagamentos. E, em muitos casos, na morte de milhares de pessoas. Seja este ano no litoral norte de São Paulo, em Petrópolis no início de 2022, ou nos 43 municípios da Bahia em 2021. A chuva tem se tornado cada vez mais um sinônimo de tragédia. Como forma de amenizar os impactos causados por eventos climáticos como este, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está construindo o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A ação é uma parceria entre o poder público e 5 instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de aumentar o nível de proteção e segurança para toda a população brasileira. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro foi uma das selecionadas para participar da ação. O grupo está sob a coordenação geral da professora Adriana Leiras. Com ela estão pesquisadores com destaques em áreas como comunicação científica, mapeamento de áreas de risco, colaboração participativa e logística humanitária. Diversos grupos de pesquisa participaram, diversos pesquisadores nesse tema de gestão de riscos e de desastres, grandes grupos participaram. Para a gente foi uma honra ser selecionado para conduzir o projeto. Quando eu falo a gente, é porque a PUC está num papel de coordenação, mas conosco vem outras universidades que compõem a equipe. Então, eu falo em nome também da UERJ, da Fiocruz, da UMESP e da UFRB, que são as outras universidades participantes do projeto. Durante uma solenidade no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em Brasília, foi assinado o contrato para o início das atividades. As ações apresentadas no documento devem ser realizadas ao longo deste ano e serão adotadas pelo governo federal, estadual e municipal. Ao longo desse ano, nós vamos levantar e sistematizar dados e informações relevantes para o projeto, propor cenários, simular cenários e propor políticas, diretrizes e estratégia para orientar os 3 níveis de governo. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil será capaz de identificar previamente ameaças naturais ocasionadas por todo o país, além de criar os procedimentos necessários de como a população e os órgãos públicos devem agir no caso de uma possível tragédia natural. Caso seja bem executado, o projeto poderá salvar vidas e evitar prejuízos financeiros significativos. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil está previsto na Lei 12.608, que é de 2012. Então, esse vai ser o primeiro plano que a gente vai ter no país, um plano nacional para a gestão de riscos e de desastre. Esse plano é essencial para a garantia de um futuro mais seguro e mais sustentável para todos. O primeiro passo do grupo de trabalho das instituições científicas é entregar no prazo de 1 mês um cronograma de atividades para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, os pesquisadores irão começar a realizar os estudos e levantamentos sobre o histórico de catástrofes que já ocorreram no país. É uma oportunidade única, nesse papel central no debate que envolve academia, poder público e sociedade, e que vai propor diretrizes que são importantes para o nosso futuro, para o futuro do país. E por falar em chuva, após um veículo ser carregado por uma enxurrada, muitos motoristas ficam preocupados com o prejuízo. No entanto, especialistas ressaltam que o veículo pode ser sim recuperado. Após as tragédias de fevereiro de 2022, 484 veículos foram retirados das ruas da cidade, com danos incalculáveis devido à água da chuva. Por conta de alagamentos ou enchentes, os motoristas devem ficar atentos às medidas que devem ser tomadas caso o carro tenha contato com um grande fluxo de água. A primeira coisa que eu indico é a gente pegar e fazer o quê? Conter
a emoção no momento, a maioria das vezes que isso acontece é justamente aonde que danifica o motor do carro. O ideal a ser feito é justamente o quê? É pegar, naquele momento, a gente pegar uma prancha, levar o carro para uma oficina de confiança e fazer o quê? E pedir o mecânico para fazer as averiguações que devem ser feitas quando acontece uma enchente dessa. Em casos de chuva, o ideal é que o veículo não passe por locais alagados em que a água ultrapassa a altura da roda, pois componentes elétricos e sensores podem ser danificados caso entre em contato com a água. Apesar da preocupação dos condutores, veículos que passam por esse tipo de situação podem ser recuperados. Geralmente, 90% dos carros ainda são feitas as devidas manutenções e recuperados, entendeu? O ideal é o que acontece, você fazer a conta de que até 50%, 60% do valor do veículo de manutenção você faz o serviço. Acima disso, não compensa. De acordo com Michel de Carvalho, gerente de uma empresa de seguros, os motoristas que tiveram o carro atingido e que usam o serviço, a orientação é procurar a seguradora. O primeiro passo é você fazer contato com o seu consultor, com o seu corretor ou com a sua empresa, com a corretora, porque você vai informar o que aconteceu e eles vão te dar o direcionamento correto do que fazer com o veículo. É importante estar atento ao contrato com a seguradora em relação ao valor que vai ser pago sobre o veículo e se na apólice conta com a cobertura de desastres naturais. E um homem foi preso em Paraíba do Sul por crime de trânsito. Ele é acusado de entregar o veículo para uma pessoa não habilitada. A prisão aconteceu na última terça-feira, dia 7 de março, por agentes da 107ª Delegacia de Polícia de Paraíba do Sul. De acordo com os agentes, ele era acusado de cometer crime de trânsito após deixar uma pessoa conduzir um veículo sem ter a carteira nacional de habilitação. Durante a investigação, os agentes ainda notaram que ele tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e furto. Contra ele foi expedido mandado de busca e prisão. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. E na tarde de terça-feira, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis recuperaram um veículo produto de furto na cidade de São João Nepomuceno, em Minas Gerais. Quem tem as informações é Rafaela Cordeiro e traz pra gente. Policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis receberam informações de que um veículo Jeep Renegade da cor prata, possivelmente furtado, estaria circulando na cidade de Petrópolis. A equipe iniciou o patrulhamento e, ao chegar na rua Washington Luiz, verificou um automóvel estacionado com as mesmas características descritas na denúncia. A placa foi consultada no sistema e foi constatado de que se tratava de um veículo que havia sido furtado na cidade de São João Nepomuceno, em Minas Gerais. A ocorrência foi apresentada na 106ª Delegacia de Polícia e o veículo foi apreendido. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Olha, usuárias do transporte público de Petrópolis denunciam as péssimas condições do banheiro feminino localizado do terminal rodoviário de Petrópolis. As portas de 2 cabines estão quebradas e, por isso, uma delas tem apenas um plástico para tapar, quem precisa fazer as suas necessidades. Diariamente, 100 mil pessoas passam pelo terminal rodoviário de Petrópolis e, além de esperar horas pelos ônibus, precisam lidar com um dos principais problemas, o descaso com o banheiro feminino. Desta vez, as portas de 2 cabines estão quebradas. Em uma delas, foi colocado um saco plástico para improvisar o equipamento para que a população não ficasse sem utilizar. Está faltando porta no banheiro, tá? E não tem aquela tampa de vaso também não. A senhora acha que poderia melhorar? Poderia melhorar. A senhora se sente à vontade de usar o banheiro dessa forma? Não. Já foi melhor esse banheiro. Já foi melhor esse banheiro. Tá meio precário, mas tá aí, tá. Acho que poderia melhorar? Ah, lógico. Tem acho que 2 ou 3 só funcionando. A fila fica grande, fica ruim. Aí a fila tá grande. Segundo o relato de pessoas que preferiram não se identificar, a porta foi quebrada por uma mulher em vulnerabilidade social. Ainda segundo relatos, ela teria usado o banheiro normalmente e, em seguida, depredado a porta.
O problema já é antigo. Os danos estruturais do terminal rodoviário vão além dos citados. No ano passado, o banheiro apresentou infiltrações e vazamentos e, em agosto, o forro de PVC foi removido pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes por motivos de segurança. Isso porque estava quebrado e oferecia risco de cair. O espaço passou por reformas e o teto foi consertado. Olha, nós entramos em contato com a prefeitura que até o momento não se posicionou, a gente fica aguardando posicionamento sobre. A Câmara de Vereadores de Petrópolis realizou na terça-feira uma audiência pública para discutir os problemas na prestação de serviço da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade. Durante o feriado de carnaval, diferentes regiões de Petrópolis chegaram a ficar 80 horas sem energia elétrica. A Comissão de Segurança Pública, Serviços Públicos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Petrópolis, presidida pelo vereador Otávio Sampaio, promoveu nesta terça-feira uma audiência com 2 motivos principais: receber a Enel para ouvir as explicações sobre a falta de energia, especialmente durante o carnaval, e convidar a população para registrar as denúncias sobre o desserviço. De acordo com os vereadores, os gabinetes têm recebido inúmeras reclamações sobre a falta de energia, o que causou prejuízos econômicos e sociais para diversos segmentos. A Enel é uma prestadora de serviço básico para a população. A população paga caro por esse serviço e não tem como um retorno um serviço de qualidade. Lembrando que se você fica sem pagar a conta de luz é cortada. Então, a gente teve nesse feriado, nesse último feriado do carnaval, a gente teve pessoas que ficaram 3, 4, até 5 dias sem fornecimento de energia elétrica. Lembrando que, sem o fornecimento de energia elétrica, muitas casas aqui em Petrópolis que têm o uso de chuveiro elétrico ficam sem banho quente. Banho quente para idosos, para crianças, sem contar aqui o uso da refrigeração da geladeira. A gente teve relato, a gente recebeu inúmeras reclamações no gabinete e a gente teve relato de pessoas que fizeram a compra da semana e ficaram sem a sua comida. Por quê? Porque estragou. A concessionária não esteve presente nesta terça-feira e, por isso, a audiência terá continuidade no dia 22 de março, já com a presença confirmada de representantes da Enel. Porém, os vereadores já levantaram questionamentos, como, por exemplo, o motivo da demora no restabelecimento de energia e quanto a concessionária recebe dos moradores e quanto gasta para fornecer o serviço. A fortuna que essa empresa recebe por mês é uma coisa assim absurda. E outro problema, ou melhor, é até uma situação a favor da empresa. Enquanto no Rio de Janeiro a Light está quase indo à falência por causa dos gatos, aqui a incidência de gatos na rede da Enel é muito pequena. E olha a quantidade de dinheiro que essa empresa recebe. E essa empresa tem no seu histórico de acontecimentos, nessa época do ano de verão, com as tempestades, as ventanias, eles sabem que vai haver um aumento da demanda. Durante a audiência, que teve como tema Enel trabalhando contra os interesses econômicos e sociais de Petrópolis, foi pontuada a falta de programação das equipes para esta época de verão, quando as chuvas são mais frequentes e, como consequência, as quedas de luz. Para os vereadores, a concessionária deveria se organizar com mais equipes de prontidão para restabelecer o serviço com maior facilidade. Em 2022, nós tivemos uma audiência nessa casa. O vereador Júnior Coruja, salvo engano, convocou aquela audiência. Nós tivemos muitos assuntos onde avisamos, Paulo, em relação à prevenção que deveria ser feita no próximo verão, de equipes extras durante o verão. Vereador Júnior Paixão, tinha que ter equipes extras, prontidão 4º, 5º distrito, também em outros locais, enfim, a gente precisava ter esse aporte, esse apoio da empresa. Infelizmente, não aconteceu
A gente viu no carnaval a rede colapsou. Também foi mencionada a poda de árvores próximo aos fios e transformadores, que é de responsabilidade da Enel. A equipe do Correio da Manhã também já vem denunciando estes problemas em diferentes regiões há meses. Os galhos das árvores, quando não podados, caem nos fios e interrompem o fornecimento de energia. A Enel só se preocupa em podar as árvores que estão ameaçando a fiação quando cai a árvore e derruba a fiação. Por que que ela não tem um cronograma de poda de árvore para que possa estar podando essas árvores antes que aconteça o incidente? Isso é um absurdo. No final do mês de fevereiro, o deputado estadual Bernardo Rossi também propôs uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para cobrar agilidade e eficiência nos serviços prestados aos consumidores pela concessionária Enel. Gente, os moradores do Vale do Carangola denunciaram que a quadra de esportes da região foi transformada em depósito de lixo. Acreditem, hein? O local passou por revitalização no ano passado, mas foi abandonada pelo poder público. A quadra de esportes do Vale do Carangola, onde as crianças costumavam brincar e se divertir, se tornou um depósito de lixos e entulhos. O cenário anteriormente de alegria, agora é de abandono. O local passou por uma revitalização em novembro de 2021, quando foi feito um muro de contenção. O serviço foi finalizado em maio de 2022, mesmo sem ter sido feita a cobertura da quadra, que era o objetivo principal. A obra era de responsabilidade do governo federal, prefeitura e Caixa Econômica. Os moradores reclamam do descaso. Tu vê o campinho, como é que tá, as crianças sobem ali, tem bicho morto ali, tu olha pra lá, o quanto de dinheiro eles gastaram. Em vez de ajudar aqui no campinho, ninguém vem aqui, deixou isolado aqui. Quando a obra aí começou, vocês imaginavam que ia virar isso? Não imaginava, eu imaginava que ia virar um campinho melhor. Falou que ia botar telhado, ia botar tudo. Estão jogando entulho, jogando lixo, como vê, e não vem fazer pelo menos limpar, né? Pelo menos limpar e a criançada cercar para poder jogar bola. Como vê, eles ficam aqui na rua e utilizam, né? Em vez de utilizar a quadra, estão tendo que utilizar a rua com perigo de carro. Para a reforma da quadra já tem tempo, né? Tá desde a data ali, desde quando fizeram o muro. Tempos depois tentaram botar uma placa que iriam fazer uma cobertura dali, o piso. E isso aqui já vem mais de 6 meses que está assim. E vocês, quando entram em contato com a prefeitura, eles alegam o quê? Que vai ver. Vamos fazer. Vai lá, chama a prefeitura para fazer o bagulho aqui, mas não fez nada, só destruiu a metade do muro. Olha o valor que tem de lá, mano. Dá pra fazer um prédio ali. Mas fizeram a metade do muro. Olha lá, o muro tá até torto um pouquinho pra baixo, até parece rampa de skate. Tiraram tudo do campinho, tiraram até o refletor que tinha aqui, tiraram tudo. Tiraram, pô, as crianças. Agora olha o molequinho brincando lá, onde que ele vai brincar? Brinca na lama. As crianças que diariamente se arriscam na sujeira ficam ainda mais revoltadas com a situação. A gente quer jogar bola aqui na rua e reclama que nós fica como? Jogando bola na janela dos outros. Os outros aí ficam reclamando, olha como nosso campo como tá, mano. Isso aí é mal covardia mesmo, pois nós não merece isso não. Nós quer jogar bola aqui dentro, mas nós jogar bola na rua, não tem como jogar aqui, porque eles jogaram o entulho aqui, estaciona carro que não tem como jogar bola aqui dentro. Eu jogava lá no campo desde pequenininho, né? Perfeito, agora cadê ele? Pra ajudar lá no campinho. Eunice mora há mais de 30 anos na localidade e reclama que a situação tem se repetido. Segundo ela, antes de se tornar um lugar de lazer, o local já era um depósito de entulhos. Esse camping era um depósito de lixo. Aí lutei com os vereadores, entendeu, que me ajudou muito. Tirei o lixo todinho de caminhão, trator que veio fazer a limpeza. Estava tudo limpinho. A prefeitura veio, começou a fazer. O chão foi a Quinta do Lago que fez, o piso, né? E botou tela, tirou tela e agora virou lixão de novo. A única coisa que eu peço, se tem um governo para eles virem dar uma exposição para a gente, porque as crianças não têm lugar para brincar. Estão a pouca vergonha de quem está lá dentro, sentado no banco, entendeu? Enquanto a gente está comendo barro, entendeu? Vivendo no meio da lama, vivendo no meio do rato e mosca, estão a pouca vergonha do governo, entendeu? Que pedido já foi várias vezes. Eles têm que tomar vergonha na cara e vir ver a situação daqui do bairro, não de cidade, não. Por conta do abandono, os moradores reclamam que ratos e escorpiões têm invadido as casas. A situação fica ainda pior quando chove, já que a água arrasta o lixo para dentro das casas. A situação aqui está péssima, o lixo fica toda a vida para pegar.
Aí quando chove, isso aqui cresce, desce uma enxurrada aí fedendo, que a gente nem pode passar. O que vocês querem para a região? Melhoria! E o ator Bruno Gagliasso, vou até falar de novo, né? Porque olha só, merece. O ator Bruno Gagliasso visitou de surpresa na última segunda-feira os estudantes da Escola Municipal Francisco Pereira Paredes em Membeca, na cidade de Paraíba do Sul. Na ocasião, o ator Bruno Gagliasso conversou com as crianças da Escola Municipal Francisco Pereira Paredes, em Membeca, e distribuiu livros de personalidades importantes e atuantes na luta contra o racismo, como Nelson Mandela, Martin Luther King, Carolina Maria de Jesus e Rosa Parks. Ele, que já plantou milhares de árvores em um espaço do Rancho da Montanha, propriedade localizada no município de Paraíba do Sul, aproveitou ainda para propor uma parceria com a escola que dará início ao projeto Amar, Plantar e Cultivar. A ideia é que os estudantes aprendam sobre o plantio no rancho. Ontem foi realizada uma marcha em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, na Praça da Inconfidência, em Petrópolis. Elas foram às ruas reivindicar o fim da violência doméstica e direitos trabalhistas iguais aos dos homens, assim como dignidade e cidadania. A marcha do coletivo 8M, cujo nome remete ao dia 8 de março, aconteceu nesta quarta-feira na Praça da Inconfidência, em Petrópolis. A iniciativa acontece há 7 anos no município e reúne mulheres de diversos partidos políticos e movimentos sociais. O intuito é lutar pelos direitos das mulheres. Ao longo do ano, as integrantes preparam cartazes com frases impactantes e que mostram a luta que o sexo feminino enfrenta diariamente contra o assédio, salários baixos e outras temáticas. A Yane é integrante e conta sobre a organização. A gente vem para a rua para dizer exatamente tudo isso que a gente vive, né? Que é o assédio que passam não só no nosso ambiente de trabalho, nas escolas e universidades, que a gente luta há muito tempo e espera que em algum momento a gente consiga superar. A desigualdade salarial, hoje a gente teve, felizmente, uma lei sendo promulgada nacionalmente para que faça uma política que diminua essa desigualdade salarial, mas entre outras várias, né? Aqui na cidade a gente também tem a pauta de moradia digna, por conta da tragédia que aconteceu alguns anos atrás. A gente sabe que a maior parte da população que perdeu o direito à casa nessa tragédia foram mulheres periféricas. Durante todo o ano, até o dia 8 de março, são realizadas reuniões para debater qual será o tema da marcha. A frase escolhida é utilizada em um cartaz e faz o chamamento da população para participar da caminhada e apoiar a causa, que também tem o intuito de pedir aos órgãos públicos políticas públicas para as mulheres. Durante a pandemia, os encontros foram feitos de forma remota. Durante a pandemia, a gente ficou impedido de estar nas ruas. A última marcha presencial foi no ano de 2020, e aí 2021, 2022 nós fizemos a marcha virtual, né, com vários eventos, lives, e assim também fazemos exposição de cartazes. A primeira marcha foi realizada em 2016. Todos os anos, as mulheres vão às ruas lutarem contra a desigualdade salarial, violência doméstica e outros temas. Os participantes saem da Praça da Inconfidência e vão até a Praça Dom Pedro. Agora, recentemente, uma pesquisa do Fórum Nacional que diz que no ano de 2022 o número de violência contra a mulher aumentou exponencialmente, né? E é o maior violador, o maior abusador, violentador dessas mulheres está dentro de casa. Então a gente precisa pensar em conjunto políticas públicas que atendam a vida das mulheres, que garanta que as mulheres tenham emprego, salários dignos, né? E ainda em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, dia 8, a Associação de Pacientes Oncológicos de Petrópolis, promoveu o evento Saúde da Mulher com a PPO. As atividades aconteceram durante toda a manhã de ontem. A programação do Saúde da Mulher com a PPO foi pensada com a finalidade de oferecer conhecimento sobre a saúde da mulher de forma leve, numa manhã de bate-papo informal entre os profissionais que já atuam na PPO e as vitoriosas, pacientes em tratamentos no CTO e na Radiosserra, pessoas acolhidas na Casa de Apoio e toda a sociedade que busca informações de qualidade. Eu acho que é sempre bom a gente estar empoderando as nossas mulheres, né?
Muitas têm desconhecimento das leis, do que elas precisam saber para poder cobrar, para poder ter o direito de ser bem atendida. Então, assim, hoje em dia a informação é uma coisa muito importante. E as mulheres, às vezes, elas têm tantos afazeres em casa, com a sua família, né? Cuidando de todos, e elas esquecem de se cuidar, principalmente isso. Então, essa é uma forma que a PPO tem, né, de sempre que possível a gente estar levando informação de qualidade, tá? Para que elas possam saber o que fazer, saber o que é importante, né? A programação contou com um bate-papo sobre a finalidade da fisioterapia pélvica na saúde da mulher, além de discutir a importância de se falar sobre a violência contra a mulher. O evento contou ainda com uma roda de conversa sobre a importância da alimentação saudável para a saúde e foi finalizado com um aulão de dança. A fisioterapeuta Camila Luiz falou sobre a fisioterapia pélvica e os benefícios que o tratamento pode trazer a todas as mulheres. A roda de conversa falou sobre a quebra de tabus e a importância da mulher conhecer seu próprio corpo e de que maneira ele funciona. É muito comum a mulher chegar numa fase da vida e relatar problemas de perda de urina, né? Isso ainda é um tabu, muita gente não fala, não comenta, e hoje a PPO me convidou justamente para a gente falar abertamente, né, da importância dessa especialidade para a saúde da mulher principalmente. A PPO acolhe mensalmente 30 pessoas e seus acompanhantes que vêm de outras cidades da região para fazer tratamento de câncer em Petrópolis e acompanha ainda cerca de 60 famílias com pessoas em tratamento de câncer na cidade. Por isso, a associação sem fins lucrativos precisa de doações para continuar ajudando estas famílias. Nós temos uma despesa mensal hoje na PPO de R$110 mil. Então, para conseguir esse dinheiro todo mês, a única ajuda que a gente tem do governo é o pagamento do aluguel da casa. Então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda. E, além de tudo, você também pode ajudar vindo ser um voluntário, vindo aqui, passar um tempo com o paciente, conversar, ajudar, fazer uma terapia ocupacional, fazer um reiki. Então, assim, é muito importante também a presença das pessoas para que elas saibam para onde está indo a sua doação, para onde está indo o dinheiro que você doa. Então, assim, a gente gosta muito de receber a visita da população na nossa casa. É isso, né, gente? Muito importante aí. Vamos então agora saber como é que fica o tempo para hoje? Em Nova Friburgo, a previsão para quinta-feira é de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva em regiões isoladas. A tendência é um declínio na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira será de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 31 graus. Paraíba do Sul também pode esperar por chuva moderada a forte durante todo o dia. As trovoadas acontecerão em regiões isoladas. A tendência é uma temperatura mais estável, com mínima de 21 e máxima de 33 graus. A previsão para Pati do Alferes é de céu encoberto, com possibilidade de chuva moderada forte. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Três Rios, a previsão para quinta-feira é de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva em regiões isoladas. A temperatura também ficará estável, com mínima de 22 e máxima de 34 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos a moderados. Mas em caso de emergência em decorrência do vento ou da chuva, o morador não deve hesitar em ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99. Gente, vou saindo aqui porque está acabando, mas amanhã, 7h30, estaremos de volta com muita informação para você aqui no nosso Correio da Manhã. Não se esqueçam, entre em contato com a gente pelos nossos canais de comunicação e mande aí sua denúncia, sua palavra, pede para a gente fiscalizar onde pode ser fiscalizado, ok? Então participa com a gente. É isso. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, gente.
TVC, a TV do Correio da Manhã.